E o Flamengo, muito próximo de fechar negócio, bateu o martelo pela venda de Matheus Gonçalves para o Atlético Mineiro. A proposta do Galo agradou o jogador, agradou ao Flamengo, e a divergência aí por detalhes, eu vou falar sobre isso, inclusive, né? Eu que sempre defendia que mais oportunidades para Matheus Gonçalves, estamos perdendo o garoto. É isso aí, o Flamengo perdendo um jogador promissor. Eu separei aqui detalhes das vendas que o Flamengo pode realizar nessa janela de transferências. Ainda tem muito mais, o que já está basicamente encaminhado, envolvendo o Wesley, Matheus Gonçalves e Carlos Alcaraz. O Flamengo beira aí nas cifras de 400 milhões de reais. É isso mesmo, torcedor. Vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Preparação do Flamengo para o jogo contra a LDU, a situação envolvendo para o próximo jogo contra o Botafogo. Temos informações importantes e a situação envolvendo a saída de profissional auxiliar técnico de Felipe Luiz, que o Flamengo comunicou hoje. O desligamento de Daniel Alegria, auxiliar técnico do técnico Felipe Luiz. Por se falar em técnico, a seleção brasileira já tem novo treinador. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, vamos começar falando sobre essa preparação do Flamengo para o jogo já de quinta-feira. O Flamengo se reapresentou hoje por volta das 12 horas no CT do Ninho do Urubu. Já iniciou a preparação visando o próximo jogo, que será o jogo da vida. O jogo, posso dizer assim, cara, não tem para onde correr. É correr atrás da vitória, só isso. O foco é a vitória. Flamengo e LDU na próxima quinta-feira no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Após folga no fim de semana, ontem, né, no caso domingo, o elenco se reapresentou hoje, nessa segunda-feira, às 12 horas. E o Flamengo agora começa esse processo de preparação. Eric Pulgar e Alan ainda é dúvida para o jogo de quinta-feira. Tudo vai depender daqui no decorrer dessa preparação, ter treino de amanhã, treino de quarta, e quinta-feira acontece o jogo. Flamengo também já começa visando o jogo diante do Botafogo. Flamengo que recebe o Botafogo no Maracanã no próximo domingo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do lado do Flamengo a gente vê ali, né, uma preocupação em relação ao desfalque de Gerson. Gerson que já é desfalque, Gerson que recebeu o cartão vermelho direto no jogo diante do Bahia. O Daron, que expulsou o Gerson na partida depois daquela entrada no jogador do Bahia, está cumprindo suspensão automática. O Flamengo, por outro lado, o Flamengo tem a situação de Dela Cruz e também a situação de Arrascaeta, né? Além de Wesley. Os três estão aí pendurados com um cartão amarelo. Os três estão aí pendurados com o segundo cartão amarelo. E caso recebam mais um cartão, ficariam de fora do jogo diante do Palmeiras. O Flamengo tem que ficar ligado nessa situação. Do lado do Botafogo, o Botafogo terá 3 desfalques confirmados no clássico de domingo contra o nosso Mengão queridão. Isso porque o Botafogo informou que, após a vitória sobre o Internacional ontem, ele revelou que Barbosa, Savarino e Matheus Martins não estarão à disposição para o duelo contra o Flamengo no Maracanã. Então vamos aí, vamos se preparar em busca dessa vitória, mais uma vitória no Brasileirão. Flamengo e LDU na quinta, Flamengo e Botafogo no domingão, beleza? Falar agora sobre a saída do profissional, que o Flamengo hoje informou que Daniel Alegria, auxiliar do técnico Felipe Luiz, não faz mais parte da comissão técnica de Felipe Luiz. O profissional que acompanhava o treinador desde as categorias de base e participou das conquistas do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e também da Copa do Brasil já pelo time principal, não faz mais parte da equipe de comissão técnica do Felipe Luiz. Mais um profissional, né, gente? Mais um profissional. A gente lembra aí que desde que BAP chegou, o BAP, Boto, conjuntos ali, fizeram uma limpa
mandando todos os profissionais que estavam, né, principalmente nas categorias de base. O Daniel Alegria ainda durou um pouco, porque estava com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz subiu para o profissional, ele foi junto com o Felipe Luiz, e hoje o Flamengo informa aí a saída do profissional. O que você achou sobre essa decisão do Flamengo? Sinceramente, fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, fala agora sobre a situação do Matheus Gonçalves, hein? O Atlético Mineiro partiu para cima, apresentou proposta ao Flamengo, projeto ao Matheus Gonçalves, que inclusive agradou ao Matheus Gonçalves, né, que vem aí, posso dizer assim, sendo pouco aproveitado, quase não aproveitado por Felipe Luiz, essa é a verdade. E o projeto que foi apresentado pelo Galo agrada ao jogador, ao Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, que é cobiçado por alguns clubes do Brasil, inclusive Red Bull Bragantino, que já teve o Matheus Gonçalves por empréstimo, bateu, fez do que fez para ter o Matheus Gonçalves em definitivo. O Tite não deixou, pediu o garoto de volta, e o garoto é promissor, gente. O garoto é promissor, já apareceu o Santos interessados, o Cruzeiro interessado, agora o Galo partiu para cima e apresentou uma proposta de 9 milhões de euros, 56 milhões de reais na cotação atual, para o Flamengo por 70% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves. É isso mesmo, 56 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves. O projeto agradou o jogador, como eu já mencionei, e o negócio caminha para um acerto. O Flamengo espera receber algo em torno de 10 milhões de euros. De 9 para 10, o Galo não vai pensar duas vezes. Essa é a verdade. Quem vai perder é o Flamengo, porque o Matheus Gonçalves, cara, sinceramente, eu sou um cara que sempre defendia aqui o Matheus Gonçalves, sempre defendo o Matheus Gonçalves, para ele ter mais oportunidade no time, mas o Felipe Luiz não vem colocando o garoto. Prefere puxar o Luiz Araújo para o meio, jogando ali no meio de campo, mas não coloca o Matheus Gonçalves. E agora o Flamengo, provavelmente, com o aval do Felipe Luiz, que deve aí realmente, né, autorizar a saída de Matheus Gonçalves, e vai dando adeus ao Mengão queridão. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Infelizmente, é o que está acontecendo. Eu separei aqui os valores que o Flamengo pode aí, né, lucrar com a venda de alguns atletas que já estão, posso dizer assim, né, muito bem encaminhados. O que tem na vista para acontecer é Matheus Gonçalves, Carlos Alcaraz, que atingiu a meta lá no Everton da Inglaterra, e o Wesley. O Wesley no Flamengo não vai realmente segurar o Wesley. O Wesley vai ser vendido. O Flamengo espera aí lucrar 45 milhões de euros, mas não descarta uma proposta chegar em torno de 35 a 45 milhões de euros. O Flamengo vai vender o Wesley. Eu separei aqui nos valores mínimos que o Flamengo pode vender esses jogadores. Olha só, o Alcaraz, 17,8 milhões de euros. O Wesley, coloquei aqui 35 milhões de euros. E o Matheus Gonçalves, algo em torno de 10 milhões de euros. Esse valor, convertendo em reais, no caso daria aí, né, 62,8 milhões de euros, né, os três. Daria aí, na cotação atual, 396 milhões, quase 400 milhões de reais por Matheus Gonçalves, Alcaraz e o Wesley. Contar que o Wesley seria a maior venda, né, dos três. Então, mas é uma boa grana, mas o Flamengo está vendendo realmente, né, jogadores promissores e jovens. Matheus Gonçalves, Wesley e Alcaraz. Jogadores jovens, sem sombra de dúvida. Agora eu vou falar para vocês que furada que o Flamengo está realmente tendo aí essa venda do Matheus Gonçalves, tá? Porque se esse garoto está sendo aproveitado, o Flamengo já estaria recebendo proposta, algo em torno a mais de 20 milhões de euros por ele. Isso sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Aí vender por 9, 7, 8, 10 milhões no máximo, né? Perdendo grana. Perdendo grana. E perdendo um baita jogador que é o Matheus Gonçalves. Escreve só o que eu estou falando para vocês. Vai chegar lá no Galo e vai brigar por titularidade. Ah, tá fechado? Ainda não. Mas o negócio caminha para isso. O que você acha sobre essa situação? Sinceramente, fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom,
Para a gente encerrar aqui, vamos falar agora sobre Carlo Ancelotti, que a CBF oficializou Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira, né? O maior, posso dizer assim, né, seleção da história do futebol. Realmente agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo, sem sombra de dúvidas, que é o Carlo Ancelotti. Sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado hoje, nesta segunda-feira, pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, como novo técnico da seleção brasileira. Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a amarelinha nos 2 próximos compromissos pelos jogos das eliminatórias diante do Equador e do Paraguai, já no próximo mês agora. Então, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O que você achou sobre essa escolha da CBF? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Torcer para que dê tudo certo, né, nação? Essa é a verdade, mas vamos que vamos aí seguir firme e forte. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o nosso Clube de Regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.